Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Neste vídeo, torcedor, a gente vai dar algumas atualizações sobre o time do Santa Cruz, sobre o departamento médico do Santa e falar exclusivamente, torcedor, sobre a questão de torcedor do Santa no jogo contra o Central, em Caruaru ou na Arena de Pernambuco. Na Arena de Pernambuco? Pois é, a gente vai falar algumas coisas, inclusive o presidente do Central tá também aqui na linha para a gente trazer algumas informações sobre essa partida entre Santa e Central, Central e Santa, que a princípio está marcado para Caruaru, Lacerdão, mas que pode sim vir para Recife, torcedor. Mais precisamente, né, São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. A gente vai falar sobre esse assunto agora aqui no Cast Coral. Mas antes, torcedor, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Está passando aqui na sua tela os nossos patrocinadores, né? Os patrocinadores oficiais do Cast Coral, torcedor. Então, para vocês aí, né? Então, sempre que dão essa galera que dá sempre essa moral pra gente. Tem mais dois patrocinadores que estão chegando, né? Primeiro, as bolachas da Vovó Vera, para deixar aí, né, a sua mesa, o seu lanche, a sua janta, o seu café da manhã com ainda mais sabor, né? Aquele toque refinado de qualidade, muito gostosas as bolachas da Vovó Vera. Inclusive tá chegando também aí, né, na mesa dos pernambucanos, os biscoitos tareco da Vovó Vera. Show de bola, qualidade, tá bom? E aqui o outro nosso patrocinador, que chegou recentemente, Regulex, torcedor. Pois é, se você tem seu carro aí, né, gosta de carro, eu mesmo adoro meu carro. E aí, a gente tá sempre fazendo aqueles ajustezinhos que sempre aparece. Questão de mecânica, suspensão, troca de óleo, só na Regulex, torcedor. Há mais de 30 anos, cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua família. Então você encontra a Regulex na Mascarenhas de Moraes, Afogados e também em Boa Viagem. Regulex, aí é qualidade, tá bom? Vamos embora. Pois é, torcedor, ó, primeiro a gente vai falar sobre a questão campo e bola, tá? O Santa Cruz realizou mais um treinamento nesta tarde no CT Ninho das Cobras. E aí, o técnico Marcelo Cabo, né, ele segue trabalhando aí, né, com o time do Santa. A princípio, né, ele não deve fazer modificações no time coral que venceu o time do América de Natal. Assim, entre aspas, né, porque a gente não sabe como é que o Marcelo Cabo ele vai escalar esse time do Santa. Por que eu estou dizendo isso, torcedor? Porque o Santa Cruz vai enfrentar, se o jogo for em Caruaru, o Santa Cruz vai enfrentar um gramado terrível também. Não igual o campo do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, mas o campo do Central é muito ruim também. Mas aí eu acho que ele não vai fazer essas modificações para o Santa Cruz se adequar ao gramado do Lacerdão, como ele fez no campo do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, lá em Goianinha. O gramado do Central é ruim, mas dá para tocar a bola, dá para fazer triangulações, e aí eu acho que ele não deve fazer nenhuma modificação nesse time do Santa que enfrentou o América de Natal. Se ele for fazer algum tipo de modificação, será, né, por ordem clínica, né, alguma questão ali, ordem física, algum jogador que tenha sentido algum tipo de contusão durante a semana, porque no último jogo ninguém saiu machucado, todo mundo saiu inteiro. O Santa Cruz tem um time completo aí, né? Se ele quiser utilizar para enfrentar o Central. 2 jogadores podem estar voltando, a princípio, né? Para fazer parte do banco de reservas. Matheus Melo e Totti. Ambos estavam no departamento médico, saíram e estão finalizando nesta semana a questão da transição, já para ser entregue, né, ao treinador Marcelo Cabo. E aí ele ganha mais 2 reforços para reforçar o banco de reserva, torcedor. E aí, né, o Santa Cruz vai ganhando opções. Tanto é que no último jogo o Santa Cruz teve aquela queda técnica no segundo tempo, muito também
pela questão do banco de reservas, que os jogadores que entraram, eles não supriram as necessidades, né, e não mantiveram o nível dos jogadores que estavam no primeiro tempo. E aí o Santa Cruz teve aquela queda. E aí, por isso que a gente sempre bate na tecla que é preciso reforçar com qualidade, até para dar um nível, né, de competitividade no elenco do Santa. Porque, como eu falei, o Santa Cruz sentiu muito no segundo tempo, mas também por conta da questão técnica, os jogadores que entraram, eles entraram muito mal. Mas, e aí o Santa Cruz já ganha 2 reforços, né, que é o Totti e também o Matheus Melo. Sobre torcida do Santa Cruz em Caruaru, torcedor. Pois é, né, o Ministério Público na semana passada, ele recomendou ao Central que fizesse jogo de torcida única. E aí ele fez uma recomendação, ele não determinou. Porém, o Central, né, com o presidente Sivaldo Oliveira, ele tá aí, né, lutando para tentar 2 torcidas no jogo do final de semana contra o Santa Cruz. Inclusive, o presidente teve uma reunião hoje pela manhã com os órgãos de segurança, fez um ofício, já encaminhou para o Ministério Público e a qualquer momento sai a decisão do Ministério Público, liberando 2 torcidas ou o Central fazendo o jogo apenas com uma torcida, torcedor. Mas aí a gente conversou com alguns amigos de Caruaru, a expectativa é muito grande que seja liberada para 2 torcidas. Caso o Ministério Público não autorize, o Central vai trazer o jogo para a Arena de Pernambuco, torcedor. E o jogo será no sábado, aqui na Arena de Pernambuco, às 4 da tarde. Caso não seja liberado 2 torcidas lá em Caruaru. E a expectativa de público, se for em Caruaru, torcedor, com 2 torcidas, é acima de 10 mil torcedores. E para a torcida do Santa, né, vai ser liberada aquela parte do tobogã, onde os torcedores visitantes sempre ficam. E o presidente do Central diz que aquele espaço ali cabe de 7 a 8 mil torcedores. E aí a gente vai aguardar. Até o presente momento não tem nenhuma decisão, tá? Mas a qualquer momento pode sair esse comunicado. E aí a gente pede que vocês fiquem ligados no nosso Instagram, que assim que sair essa documentação, esse comunicado, a gente vai postar nas nossas redes sociais. Mas o presidente do Central tá na linha com a gente. Ele hoje pela manhã, durante o dia, né, ele concedeu uma entrevista ao repórter Jorge Soares e a gente vai trazer agora, né, com exclusividade, a palavra, né, as falas do presidente do Central, que está muito confiante de ter 2 torcidas. E ele diz, a possibilidade é remota, mas caso ocorra algum tipo de problema, o jogo vai sim, né, ser levado para a Arena de Pernambuco. Na tela para vocês, uma matéria com o Jorge Soares, com o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, falando sobre essa questão de público entre Central e Santa Cruz e Central. Na tela. Sobre a possibilidade do jogo do próximo domingo ter a presença das 2 torcidas. Bom dia, Sivaldo. Bom dia, um abraço a todos aí, Recife. Qual é a possibilidade do jogo ter as 2 torcidas? Pois não? Olha, ontem a gente estivemos aqui no Ministério Público, tentando mobilizar essa situação de poder colocar as 2 torcidas, não só do Central como a do Santa Cruz, e fizemos uma boa reunião. E agora estamos aguardando que o Ministério Público se pronuncie. Acredito que hoje à tarde ele deve dar a resposta e eu acredito que a gente vai ter as 2 torcidas aqui no jogo, porque não só o torcedor de Recife, do Santa Cruz, que está empolgado, que está fazendo uma grande campanha, quer vir assistir o jogo aqui, como também o torcedor do Santa do interior, né? Tem muita torcida no interior. Então a gente não pode barrar essa oportunidade deles estarem em Caruaru. Eu acredito que vai acontecer e a gente poder ter uma grande festa domingo aqui. O Ministério Público não colocou nenhum obstáculo em rever a decisão na reunião de ontem? Não, na realidade eles vão avaliar, né? A gente falou de algumas coisas, algumas medidas de segurança que o clube vai fazer. E, inclusive hoje temos essa reunião agora com a Polícia Militar e também de segurança particular e outras coisas mais. E aí eles vão tomar a decisão. Acredito que hoje a gente tem essa decisão definitiva e se der tudo certo a gente poder ter uma grande festa com as 2 torcidas. O presidente tem alguma reunião marcada com a Polícia Militar também? Hoje pela manhã a gente está tendo essa reunião e aí depois vamos aguardar o posicionamento do Ministério Público. Já fizemos uma reunião com o juizado do torcedor. Agora, uma das coisas que tem atrapalhado aí é a questão das organizadas, né? Porque
Geralmente, quando vem a torcida de Recife para Caruaru, aí tem essas questões junto com as duas torcidas aqui. Então, só as organizadas, porque o torcedor, no geral, não tem esse problema. Aí, infelizmente, atrapalha o futebol no geral, né? Alguns se preocupam em vir para torcer, não vir para torcer, sim para vir para brigar, e termina no final prejudicando todo mundo. Se for liberada para as duas torcidas, as organizadas continuam de fora. Eu acredito que sim, não sei. Isso aí é uma decisão do Ministério Público, né? A gente está pronto para acatar o que eles decidirem, né? O que eles decidirem, a gente vai acatar tranquilamente. Falou-se, inclusive, aqui no Recife, sobre a possibilidade do jogo ser transferido para a Arena Pernambuco. Aí o Central não concordou, né? Não, a princípio não. Hoje o jogo a gente quer fazer em Caruaru. Inclusive, domingo é aniversário da cidade. Então a gente quer fazer a festa aqui em Caruaru. Agora, caso aconteça alguns imprevistos e tenha as coisas tudo ao contrário, aí pode ser que a gente faça alguma situação feita essa, mas a possibilidade é mínima. 99% de fazer em Caruaru, porque é onde a gente já está tudo tranquilo com a torcida do clube e também até confirmando também o aniversário da cidade. Então, é uma festa até exclusiva também. E sobre a logística do jogo, o Central vai colocar ingressos à disposição da torcida coral? Se a gente conseguir colocar as duas torcidas, vamos colocar ingresso aí no Arruda. A mesma empresa que trabalha para o Santa Cruz na portaria de bilheteria, é a empresa que trabalha para o Central também aqui nas portarias do Central. Então não tem problema nenhum da gente colocar ingresso aí no Arruda, para que o torcedor já venha para Caruaru com seu ingresso na mão. E também na rede, na internet também pode comprar também. Aí fica até mais prático e tranquilo para chegar aqui já na hora do jogo e já assistir o jogo. Quantos ingressos à disposição da torcida coral, caso vocês consigam esse objetivo? Olha, a gente tem um espaço aqui do Tobogã, que a gente sempre reserva para os torcedores de fora, e dá em torno de 7 a 8 mil torcedores. Então, a gente vai liberar toda essa área, que é uma área separada justamente para torcedor visitante. Se por acaso confirmar, aí esse espaço vai ser totalmente livre para o torcedor coral. Qual a expectativa de público, Sivaldo, caso as duas torcidas sejam liberadas? Olha, se as duas torcidas forem liberadas, devido ao Santa Cruz estar aí na liderança e o Central bem pertinho aí na vice-liderança também, podendo até chegar na liderança caso vença o Santa, eu acho que será um jogo aí que vai dar um grande público. E aí Caruaru vai ser uma grande festa. Então, eu acho que passa dos 10 mil, se tiver as duas torcidas liberadas, né? Senão, aí a gente já tem expectativa muito menor. Mas eu acredito que no final de tudo vai dar tudo certo e o torcedor de bem vai ter essa oportunidade de poder assistir o clube, tanto da capital como do interior, um jogo de paz, sem confusão, sem briga, porque eu acho que futebol foi feito para a gente se divertir. Quem quer brigar vai-se embora brigar em outros campos, mas futebol não é lugar para isso tipo. Então, eu acredito que vai ser bom e, se Deus quiser, vai ser um jogo que no campo vença o melhor. E o Central, como está?